E tem uma fotografia minha lá, fotografia não, desenho, voando na capa. Então, eu fiquei muito feliz. E é um livro fantástico, um livro cheio de colaboradores de peso. O prefácio é de Tal Paulinho. É um livro fantástico. Fabinho, Felipe, quer falar alguma coisa? Bom, pessoal, boa noite. Só para dizer que é uma honra a gente estar iniciando o nosso primeiro encontro, 2024. E esse projeto do Público Glaucoma, agora no início do ano, a gente está completando 2 anos. E a gente sempre tem a honra de receber nobres colegas e grandes nomes da oftalmologia brasileira. E a gente fica muito feliz de estar recebendo você, Fábio, hoje. Primeiro, a gente queria agradecer pela sua disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite. A gente também tem alguns parceiros que a gente queria estar agradecendo também. A Alcon, Essilor, Latinal Pharma, Ofta e Rodenstock. E agradecer também a presença dos colegas que estão aqui presencialmente, dos colegas que vão assistir também através de via online, tá bom? Fábio, eu vou passar a palavra para você e fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Então, como eu disse anteriormente, para mim é uma honra enorme estar aí com vocês. Acho que se tem coisa boa em pandemia foi que a gente conseguiu nos comunicar melhor, mesmo à distância. Então, talvez essa aula fosse impossível, esse encontro, alguns anos atrás. E eu falei para o Vitor, um pedido dele é uma ordem, então estou aqui de prontidão. Tentei fazer o melhor possível dentro do meu limite de tempo em relação a uma cirurgia de trabeculectomia que eu tanto gosto, que eu tanto admiro, que eu tanto estudo, justamente para a gente poder falar um pouco do que realmente faz sentido em alguns pacientes. Então, acho que foi uma aula feita com muito carinho, é um passo a passo básico. Então, assim, quem realmente não for cirurgião, que me desculpe, mas falar de trabeculectomia é falar de cirurgia. Então, justamente para a gente pegar um pouco mais essa parte técnica e, logicamente, se quiser depois discorrer sobre algum outro tópico, eu estou super à disposição de vocês, tá? Então, Felipe, Vitor, pessoal todo do ano, muito obrigado pelo convite e eu vou tentar me ater aqui aos meus 20 e poucos minutos. Fiquem à vontade para me interromper a qualquer minuto, tá bom? Vamos lá. Compartilhar a janela. E olha que a gente testou isso, hein? Então tem que funcionar. Vocês me veem bem, assim, veem bem o slide, tudo bem? Tudo certo? Tá tudo certo aí? Deixa eu ver aqui, eu acho que eu não escuto vocês quando eu faço isso. Você consegue me passar aqui pelo WhatsApp, está tudo bem? Tá, obrigado. Pronto, tá tudo ok por aqui. Pode Tudo iniciar ok? o slide. Tudo ok? Tá tudo ok. Então, beleza. Então vamos. Vou abordar mais aqui trabeculectomia. Seria uma maneira que talvez a gente nunca tenha discutido isso, pelo menos eu não vi esse tipo de discussão e apresentação em congressos. Esses são meus conflitos de interesse, nenhum relacionado a essa apresentação. Quando a gente fala de cirurgias de glaucoma, logicamente a gente começou lá atrás com a primeira esclerotomia em 1907. Ao longo dos anos vieram a trabeculectomia, que seria a moderna, em 1968. Tivemos os tubos de Barveld, Armed, vieram o SLT na década nos anos 2000. E recentemente o grande boom, que são os MIGs. Mas falar de MIGs hoje, apesar da gente ter editado esse livro, muito mérito, acho que muito mérito mesmo do Vitor de ter puxado essa bandeira, logicamente, com o Bruno Figueiredo, o Betão e o Magacho Vessani, assim, acho que eles colocaram no meu colo talvez um presente que talvez eu não fosse merecedor de tanto. Então, a gente fala muito de MIGs, mas lá atrás tudo começou com a trabeculectomia, que é a cirurgia que perdura até hoje. Então, nada mais justo do que a gente trazer a trabeculectomia para discussão nos dias atuais, porque a gente vem vendo que ao longo dos anos tem ocorrido uma diminuição expressiva das indicações e realizações de trabeculectomia em diversos países. São dados da Austrália, por exemplo,
onde teve um aumento de custo, ou seja, ao longo de 10 anos, praticamente mais do que dobrou o custo das cirurgias de glaucoma, em detrimento de uma queda da trabeculectomia, porque os novos dispositivos são mais custosos, as novas tecnologias, elas às vezes impactam muito nos orçamentos dos países que os adaptam, então, que os adotam. Isso foi verdade também no Medicare, nos Estados Unidos, de ano a ano, é observada essa queda do número de trabeculectomias, e muito disso aconteceu por conta do advento das novas drogas, que lá atrás eram as prostaglandinas, como latanoprosta, em 1996, que era o Xalatan. E aí depois vieram aí os lasers, outros procedimentos, e assim por diante, os MIGs, e a trabeculectomia, ela encontrou um platô ali, mais ou menos aí de 10 a 15 mil cirurgias ano nos Estados Unidos. Esse platô, ele não desaparece. E lá no finalzinho dessa apresentação, talvez seja o motivo dela não desaparecer ainda. Então, começou com Sugar lá, um primórdio de trabeculectomia, mas a que a gente utiliza basicamente com flap escleral, começou em canins em 1968, lembrando que os antimetabólicos apareceram na década de 80. Então, de 80 para cá, a gente fala de sincloracil e mitomicina, esse tipo de cirurgia. E muito aconteceu ao longo desse período, porque os instrumentais cirúrgicos também evoluíram. Então, apesar de a gente estar falando de uma cirurgia lá antiga, houve muita mudança por conta da melhoria dos instrumentais, logicamente um desenvolvimento de novas técnicas e novas abordagens cirúrgicas. A própria mitomicina e o sincloracil, eles vieram realmente como um divisor de águas aí, nos auxiliar nessa durabilidade, nessa duração da cirurgia de glaucoma. O próprio PENCO, com a cirurgia segura de Morpheus, eu convido os senhores todos a assistirem isso no YouTube, a cirurgia de PENCO, seria o Morpheus Safer Surgery, ou seja, uma cirurgia segura de glaucoma. Ele trouxe conceitos muito importantes que a gente, grande parte deles, nós colocamos no nosso dia a dia, que a gente vai discutir mais à frente. E isso trouxe mais segurança cirúrgica, um resultado melhor, uma bolha mais difusa, menos vazamento, enfim, foram ganhos enormes para quem faz a cirurgia de glaucoma. Então, ao longo desses anos todos, de 68 para cá, nós não estamos literalmente falando da trabeculectomia lá de trás. É uma cirurgia diferente, que a gente dá o mesmo nome, porque o conceito é o mesmo, mas certamente somente os princípios que perduram, porque a técnica é completamente diferente. Então, falaremos um pouquinho aí de corneopexia, retopexia, mitomicina injetável, base límpica, basiforme, se o flap de que jeito que eu faço, sutura removível, fixa, enfim, alguns pontos importantes que eu vejo sobre a técnica cirúrgica que a gente realmente deve levar em consideração. Então, esse ponto principal, vamos começar pela sutura de tração da córnea, o reto superior. Então, lá atrás, a gente fazia tanto a catarata quanto a cirurgia de glaucoma, fazendo a retopexia, lembrando que essa técnica, ela pode dar um maior risco de sangramento, porque a gente pode machucar ali o músculo reto superior, está associada a um maior número de pitoses por causa justamente dessa tração também um pouco mais posterior. A corneopexia, por sua vez, que é a que a gente utiliza, pelo menos eu utilizo atualmente, ela dá mais astigmatismo, que muitas vezes a gente acaba ferindo um pouco e estressando um pouco essa córnea, e logicamente a gente tem um risco de perfuração na entrada da agulha, e se você assim o fizer, eu recomendo que vocês voltem com essa agulha toda, passem o fio todo e façam um novo ponto um pouco adiante. E, curiosamente, encontramos aí um estudo, né, comparativo entre as duas técnicas de tração desse olho, e eles citam a corneopexia como uma melhor curva de sobrevivência e sugerem que essa lesão posterior do tubo, você acaba criando um processo de inflamação e fibrose, dando mais anel de fibrose e maior falência. Assim. É muito ainda para mim, muito subjetivo a gente pensar assim, mas de qualquer forma o papel aceita tudo, a gente tem essa recomendação na literatura. Então, o vídeo para vocês, a gente entra com essa agulha, nylon 10 zeros. Na hora de sair essa curvatura, é importante fazer uma segunda pega para que esse fio, ou seja, ele fique o mais longo possível dentro da córnea. Nós lembramos lá da física que nós temos a área, nós temos a força e a pressão. Então, se a gente tem uma área maior, a tensão ela é dividida nessa área, você
tem menos chance de rasgar essa córnea e ter um maior controle do que você está fazendo. Então, quanto maior essa área, mais controle e mais segura vai ser. Bom, mitomicina injetável ou mitomicina esponja, todos nós que começamos com mitomicina atrás, começamos com o algodãozinho, depois vieram as esponjinhas, e mais de, acho que 15 anos que eu faço injetável. Lá atrás eu comecei a fazer injetável, mesmo antes de ter algum estudo, justamente porque eu tive uma complicação cirúrgica de um paciente que me acompanha até hoje, em relação a perder essa esponjinha atrás do músculo reto superior. Eu não achei essa esponjinha já estava muitos meses, fiz vários recobrimentos, não consegui resolver, essa paciente acabou perdendo a visão desse olho. Então, isso foi muito traumático, aí eu comecei a injetar pequenas doses de mitomicina, ao invés de fazer só a esponjinha, e ao longo do tempo eu fui aumentando e controlando um pouco essa dose para chegar no que eu faço hoje. Então, a gente vê que realmente a mitomicina, ela é mais efetiva nesse controle da fibroplasia do que o BSS no controle e do que a esponja utilizada com mitomicina e lavada depois. Então, a gente vê que essa alteração tissular, ou seja, esse tecido, ele realmente é mais alterado, uma vez que a gente injeta essa mitomicina e ela fica diluída nesse espaço. Curiosamente falando, tem alguns estudos, por isso que eu gosto muito, viu, Luna? Obrigado pelo convite, Luna e Felipe, porque a gente vai acabar estudando um pouquinho para poder passar para vocês. Então, a gente vê que eu não sabia disso. Quando você faz a mitomicina injetada, você tem maior contagem de células cruciformes nessa conjuntiva, ali nesse tecido. E elas são importantes para essa supressão ativa, ou seja, você, com essa mitomicina, ela promove uma supressão relativa da resposta inflamatória e provocando uma menor sensação de corpo estranho, olho seco e hiperemia regional localizada. E ainda há alguns estudos gerindo maior estabilidade de filme lacrimal por manutenção de uma superfície ocular saudável pela maior concentração de células cruciformes. Então, é um dado importante que eu desconhecia. Aqui a gente já sabia, não tem diferença em relação ao resultado cirúrgico da pressão ou uso de medicamentos, é muito parecido o que você encontra no final se você faz injetado ou com esponja, e logicamente eu acho que acaba que a injetável fica mais fácil, a técnica é mais rápida e mais tranquila. E nós resolvemos publicar esse trabalho com um ano de follow-up, comparando as duas técnicas. Nós encontramos a mesma taxa de sucesso, então, assim, nos dando uma segurança, mesmo número de complicações em relação a saída, vazamentos e bolhas avasculares. Então, a gente realmente foi só confirmar aquilo que a gente já fazia, e assim a gente faz até hoje. Então, tecnicamente falando, a minha sugestão é que você pegue tênue em conjuntiva mais posterior possível, faça a injeção de 0,1 ml de mitomicina 0,3%, a gente estaria dando mais ou menos 30 microgramas de dose. Esse movimento com a tesoura de ponta romba para a parte onde ela tem que agir, que é a parte anterior, essa parte mais anterior do limbo ali da conjuntiva, e depois discorrer isso de forma mais posterior, para que não fique aquela bolha avascular limbar. Então, a gente vai fazendo isso e eu volto com essa mitomicina lá para a região mais posterior possível. Base límbica ou base fórnice, eu acho que quem é mais antigo começou a fazer base límbica, lá atrás a gente fez bastante, eu ainda faço em glaucoma congênito, mas ao longo do tempo a gente foi migrando para a base fórnice. Acho que a grande maioria dos cirurgiões de glaucoma hoje tem a técnica base fórnice, e não há evidência se realmente tem um impacto em relação a maior ou menor falência a longo prazo. A literatura, ela mostra resultados muito similares, independente da pressão intraocular alcançada no final, e também do número de medicamentos utilizados antes da cirurgia. Então, não houve, assim, grande diferença em relação ao resultado cirúrgico que tange a taxa de sucesso e a redução do número de medicamentos. Mas, de qualquer forma, como apesar de ser incerto o tipo de incisão, qual que seria melhor para você ter um resultado mais saudável um resultado mais morfológico melhor da sua bolha, porque na minha visão especificamente, se você abre ali na base límbica, você acaba criando uma fibrose numa região posterior ao fleto escleral, e essa fibrose, ela pode, na nossa opinião, impactar no seu resultado cirúrgico.
E aí veio o Pencó, né, com a Morpheus Safer Surgery, e ele comparando, assim, eu gosto muito desse resumo dele, comparando a incisão base fornis e base límbica. A base fornis, certamente, ela é mais fácil, mais rápida, porque a gente tem uma melhor visualização do sítio cirúrgico, a gente consegue fazer numa área menor, então a gente acaba machucando menos esse olho, tornando essa reoperação, se necessária, mais fácil. Essa bolha, ela não tem esse anel posterior à parte do flap escleral, então ela fica mais difusa, de uma maneira morfologicamente mais aceitável. Em comparação à base límbica, ela tem a tendência a criar um anel, uma bolha mais cística e esse anel de fibrose, mas certamente também ela tem menos vazamento. Então, assim, eu acho que acaba a balança pesando um pouquinho mais para a base fornis em relação à base límbica. Logicamente, cada cirurgião adota a sua, sem dúvida nenhuma, o resultado vai ser muito similar. Então, eu gosto de abrir bem lá no limbo, poucas manipulações, e entrar com essa tesoura bem posterior dos dois lados. Eu gosto de ver o eixo da tesoura entrando, ele some, ou seja, quanto mais posterior essa bolha, quanto mais posterior essa abertura, melhor. E aí, logicamente, a gente faz uma localização. Então, observe a abertura que a gente faz na base de fontes é bem pequenininha, é basicamente para a gente ter acesso a fazer o flap, não precisa fazer aquele acesso gigantesco, como seria bem maior se a base fosse límbica. Aqui tem uma pergunta, eu gosto muito, né? O flap retangular, triangular, os fellows se perguntam muito, porque o frontal faz assim, o outro faz assim. O Thiago, que é o nosso parceiro no fellow lá, faz de um jeito, o Vianello faz de outro, enfim. A gente acaba fazendo técnicas diferentes para uma mesma coisa. O flap mais bonito que eu acho dentre nós aqui é do professor Homero. O flap dele é maravilhoso, é bem redondinho, assim, é super bacana. E, logicamente, eu aprendi a fazer lá atrás o triangular na minha época de residência. E isso começou lá, nesses flaps, com o advento da crescente. Logicamente, veio muito, a gente fazia com a lâmina, abrindo com a lâmina, mas a crescente ajudou demais a gente. Lá, nos anos de 95, mais ou menos, começou a vir essa sugestão de fazer um flap. E, logicamente, para tudo tem alguém que estuda. Então, já tem esses autores que estudaram realmente a influência da espessura do flap, do formato e da posição dessas suturas na track. Então, esse flap menor, ele dá uma menor área manipulada, ele dá menos astigmatismo, a possibilidade de a gente fazer uma outra track ao lado, principalmente quando se fala de SUS, isso é importante, mas ele tem, ao mesmo tempo, uma pior regulação da pressão do olho, porque os pontos eles estão muito próximos da região de drenagem. Então, a gente acaba ali amputando essa drenagem, sepultando ali, a gente acaba eliminando um pouco essa drenagem. E, logicamente, tem uma menor área de difusão. Então, é muito do céu ao inferno, assim, ou está muito apertado ou muito frouxo, porque o fluxo é muito grande ali. Se você tem um flap maior, teoricamente a gente consegue criar um fluxo laminar mais saudável para esse olho. E o fluxo anterior, ele promoveria uma bolha mais cística. Então, como o flap é muito pequenininho, esse fluxo seria mais anterior, então essa bolha tende a ficar mais cística, tá? E eles fizeram modelos comparando justamente se o flap é grande, com a esclerotomia no meio, 2 pontos na lateral, ou 4 pontos, 5 pontos, triangular com 3 pontos, triangular com um ponto no meio. Achei bem bacana a ideia deles fazerem isso. E eles encontraram que o quê? O maior fluxo são flaps finos e grandes. Então, se você tem o maior fluxo, eu tenho muito medo de flap fino, principalmente em pacientes míopes, tá? Geralmente é perigoso você fazer um flap fino nesses pacientes porque você vai ter um maior fluxo e muitas vezes uma hipotensão. E eles sugerem, então, que os flaps sejam quadrados, com esclerotomias pequenas e preferencialmente semicirculares. Olha que curiosidade, mais uma coisa que eu não sabia. Por isso que a gente vai estudando e vai aprendendo. Então, eles sugeriram que a esclerotomia seja 0,5 milímetros. Eu confesso que meu punch ele é de 0,75 milímetros. E eles falam que quanto menor a esclerotomia, maior é o fluxo. Eu achava verdadeiramente que seria o contrário. Quanto maior o buraquinho, é menor o fluxo. Mas eles falam que quanto menor é menor o fluxo, porque você não tem o tamponamento da esclera nessa região. E se ele é semicircular, ou seja, se ele é desse jeito aqui, ele é semicircular e não redondinho, você tem mais 6% de fluxo. O meu é semicircular, por curiosidade, porque eu mostrar aí para vocês, eu abro o esporão escleral e compro a frente com punch, então ele fica meia voltinha.
Mas tem gente que compra para frente, acompanhante compra atrás, aí fica uma bolinha. Então, a gente vê que o semicircular menorzinho, você tem um maior fluxo por ali. Achei super curioso e quis trazer isso para vocês. E, logicamente, a espessura de pelo menos metade da espessura da esclera. A gente está falando de uma espessura naquela região de 600 micras, 650, 700 micras. Então, a gente está trabalhando numa estrutura aí de mais ou menos aí 300 micras de flap de profundidade. E aí é o olho que vai falar, é a mão do cirurgião que vai determinar. Então, aí está o flap escleral, a gente fechando o flap, né? Então, essa é a parte do fechamento do flap. Depois eu vou mostrar a parte, talvez, da confecção do flap. Então, esse é o fechamento do flap. Então, para a gente ver como que a gente está fechando esse flap aí, ó. Eu gosto de fazer um flap mais ou menos aí a 2,5, 3 milímetros do limbo, e a gente justamente faz ele um pouco mais retangular, porque eu não gosto de muito lá na frente. Se houver retração conjuntival, você acaba expondo o flap. Então, essa é a maneira de fazer o fechamento dele. Esses pontinhos aí, eu gosto de fazê-los equidistantes. Vou mostrar para vocês aí depois como que a gente, por que a gente faz assim. Logicamente, é o que a gente faz, o que é uma regra. Eu acho que a grande vantagem do glaucoma é que muitos fazem diferentes e encontram o mesmo resultado no final. Eu acho que muito vale aquilo que você faz aí no pós-operatório, como que você prepara esse olho antes da cirurgia. Eu acho que o momento que você indica a cirurgia também, isso tudo faz diferença para vocês. Então, aí está o fechamento desse flap aí. Então, passando um pouquinho desse fechamento, então, mais ou menos isso aqui é o que a gente faz. Então, 2 pontos. Dependendo de como é o paciente, a gente pode fazer um ponto aberto aqui e outro no meio. 2 pontos abertos eu acho muito arriscado, vou mostrar por quê, tá? Então, geralmente, com um flap do tamanho que eu faço, acho que 2 pontos são suficientes. Eu consigo ter uma contenção desse fluxo adequada e consigo fazer uma manipulação de lise dessa estrutura no pós-operatório com segurança. Então, se a gente vê aqui nesse fechamento, eu gosto de dividir esse flap em 3 partes. Então, 1/3 fica no flap e 2/3 ficam na esclera, porque aqui eu tenho um equilíbrio de forças e não tenho muita tensão aqui dentro dessa região para não rasgar esse flap e não abrir o orifício da agulha, uma vez que a gente no Brasil utiliza agulhas traumáticas para o glaucoma e não a traumática, como é utilizado nos Estados Unidos. Não é a redondinha, ela tem um platô. Então, por ela ter um platô, ela faz um rasgo nessa região. Se a gente não tem um equilíbrio de forças, a gente acaba prejudicando um pouquinho e tracionando uma região mais do que outra, e a gente acaba abrindo esse buraquinho. E outro ponto importante, por que eu faço assim, é porque a gente pega essa região ablada e divide mais ou menos em 3 partes iguais. Então, mais ou menos essa região é parecida com essa, que é parecida com essa. Se eu faço aberto, né, 2 pontos abertos, eu fico com essa região muito longa e essas duas muito curtinhas. E aí, quando eu solto um ponto do jeito que está aqui, como eu estou falando de terços, eu gosto muito de terços na cirurgia de glaucoma, então 1/3 aqui, 2/3 aqui, se eu tenho 1/3, 1/3, 1/3, eu solto esse ponto, eu tenho 2/3 de fluxo e 1/3 para cá. Então, eu acho que acaba ficando mais tranquilo, você tem menos risco de ter uma hipotensão após a lise da sutura, porque você acaba dinamizando e equilibrando um pouco essa saída. Mais uma vez, sutura removível, tem alguns colegas que utilizam de frequência, alguns usam uma sutura fixa e outra removível, porque acaba facilitando no pós-operatório você manipular esse flap e soltar ou não esse ponto, caso seja necessário. Para quem não tem acesso ao laser de argônio para soltar o ponto, eu sugiro que realmente faça uma sutura removível, tá? Eu tenho acesso fácil ao laser onde eu trabalho, então eu preciso soltar um ponto, eu vou com uma lentezinha de reach, solto o ponto em poucos segundos, com muita segurança, sem precisar manipular córnea, sem erodir córnea, nem nada. Eu vou lá com a lentezinha e solto o ponto. Agora, estudando, eu vou testar uma sutura que eu vi, gostei muito. Eu tive um fellow aí que falou qual que seria o spoiler da aula. O spoiler é justamente isso. Eu vi uma sutura removível, onde você consegue soltar e apertar ao mesmo tempo, ou seja, por um lado você solta, por outro lado você aperta. E eu confesso que eu vou testar deixar essa sutura, porque às vezes a gente solta um ponto,
ou demora muito para soltar, porque tem medo de ter um fluxo grande, se for uma sutura removível, a gente consegue afrouxar. Se o fluxo for grande, a gente consegue apertar essa sutura. Eu vou fazer em um modelo animal primeiro, mas eu gostei muito da sugestão do autor. Eu acho que vou acabar incorporando isso na minha prática. Tá? Implantes de colágeno biodegradáveis, não sei se vocês utilizam, mas realmente a literatura ela traz resultados incertos, porque nós não temos ainda uma técnica apropriada, nós não sabemos o tamanho ideal, tem gente que corta na metade, tem gente que não corta, nós não sabemos o posicionamento ideal, se é lá bem posterior, se é em cima do flap, e logicamente nós não sabemos o impacto a longo prazo. Então, assim, os implantes biodegradáveis fazem muito sentido na teoria, mas na prática, eu não sei até que ponto ele agrega valor para a gente, até porque ele dificulta bastante o nosso manejo pós-operatório em relação à massagem, que eu acho super importante que seja feita, e também a lise de sutura, se não for removível, eu acho que acaba prejudicando. Como eu faço sutura fixa, ela pioraria o meu pós-operatório. E, logicamente, a literatura mostra que ela não aumenta a taxa de sucesso da trabeculectomia e, logicamente, ela precisa também da mitomicina. Então, a mitomicina, com óleo, você não consegue substituir a mitomicina. Então, você tem que usar as duas coisas, talvez numa concentração menor. Um ponto super importante que eu acabei aprendendo numa aula do Sérgio Teixeira, lá da Escola Paulista, foi avançar teno, ou seja, você acaba melhorando a morfologia da bolha. Eu confesso que eu não avançava teno e eu também não entendia porque às vezes tinha tanta bolha cística. Hoje eu vejo que faz sentido, então os fellows que estão com a gente, eles veem que a gente puxa essa teno em 100% das vezes. Esses são casos nossos, mesmo às vezes avançando, a gente tem casos assim, mas a gente tem que evitar essas bolhas císticas e avasculares, porque muitas vezes aqui nesse caso não tem teno, está diretamente a conjuntiva aqui, a teno parou por ali, ficou um anel fibrótico. E, logicamente, nesse fechamento contival, eu acho que isso é uma arte, a gente tem que saber lidar bem com a conjuntiva. Mais uma vez, eu gosto do terço, então, opa, deixa eu voltar aqui, desculpa. Eu vou mostrar para vocês antes de rodar o vídeo. Eu gosto de terços, então eu pego essa área aberta e divido em 3, mais ou menos na região dos pontos. Então, 1, 2, 3 partes. Entro aqui, entro no terço, volto no meio. Ou seja, na hora que eu aperto esse ponto para cá, o que sobrou aqui foram 2 terços. Aí eu entro nesse terço lateral e puxo para o meio. Então, teoricamente, eu pego um terço para cá e outro terço para lá. E essa região aqui é a que vai fechar essa região limbar. Então, vamos lá. A gente pega na região, pega nesse terço aqui. Olhem como que a gente puxa a teno. Uma das maneiras de você entrar bem posterior com a pinça, a ponta da agulha lá atrás e vem escorregando ela para frente. Então, a gente pega a teno dessa maneira e prende a teno em conjuntiva e leva lá para a região limbar. Por que eu faço ponto limbar e não faço ponto aqui corneano? Porque eu causo menos astigmatismo nessa região. Se eu pego esse ponto e puxo para cá, eu acabo ficando mais próximo da zona óptica, acaba provocando mais astigmatismo. Mesma coisa, puxa lá, agora eu vou entrar nessa metade, basicamente, puxando bastante a teno, vem com a agulha, desdobra essa conjuntiva e teno e volta com ela, conjuntiva teno de novo. Lá é teno conjuntiva, aqui conjuntiva teno, fecha o ponto. E aí, vocês vão aqui, fica uma estrutura super coesa, ela fica com um contato muito bacana. Essa linha de demarcação aqui evita que você tenha saído. Então, essa linha de demarcação é porque você pôs a tração correta nessa conjuntiva. Eu ainda gosto de fazer esse ponto de pencó. A gente abre um pouquinho na córnea. O meu ponto de pencó é um ponto de pencó modificado. Pencó, ele sugere 5 pontos em U nessa região. Eu faço um ponto em V. Inclusive, eu mostrei isso para ele, que modifiquei o ponto dele. Eu entro aqui em leque, bem na zona de delimitação que a gente tem na conjuntiva, volta com essa base do triângulo bem larga e entra de novo lá, saindo na córnea, de modo que na hora que a gente aperta esse ponto, aqui fica o nozinho no triângulo, no ápice do triângulo, e a base fica segurando a conjuntiva. É um ponto slip-knot normal, na hora que a gente aperta esse ponto, ele embute dentro da córnea e não incomoda o paciente, e logicamente dá uma ótima tração nessa região. Então, eu gosto muito desse ponto, eu faço ele em 150% dos meus pacientes, ou seja, eu não aceito saída no pós-operatório porque a gente acaba aumentando a taxa de falência dessa cirurgia. Nesse caso, especificamente, sobrou um pouquinho, então aqui é só um pouquinho de perfumaria, fazer essa retirada dessa conjuntiva para poder ficar mais bonitinho.
porque a gente está operando, né, o paciente, ele não está vendo o que a gente está fazendo agora, você vai ver depois o que vai ficar no olho dele. Eu não gosto de deixar nenhuma rebarbinha, vou ver só um pouquinho ali para proteger, mas a cirurgia tem que terminar desse jeito. Mais uma vez que isso aqui é importante, esse fechamento conjuntival. Então, a maneira que a gente puxa a teno, olha lá nesse caso, puxando a teno, peguei a teno lá dentro, prendi a teno, então, puxa a agulhinha, vem para frente, teno conjuntiva e volta conjuntiva teno. Então, a maneira de segurar essa teno, ela acaba ajudando a gente ter bolhas com aspecto melhor. Olha que bolhas lindas, né? Logicamente, eu peguei aleatoriamente lá no consultório, foi abrindo as mais bonitas, eu deixei as feias para lá. Vocês estão vendo as mais bonitinhas. Então, eu tenho um viés enorme da seleção aí, mas a gente vê que realmente, sem hologen, sem nada disso, a gente consegue realmente ter bolhas bonitas, funcionantes e pressões bem controladas. Já estou terminando. Eu confesso que eu não utilizo cola de fibrina na TREC, eu sou um pouco averso à cola para TREC, porque eu acho que a TREC é uma cirurgia tão nobre, ela é diferente do pterígio, que a gente acaba provocando uma cicatrização desnecessária depois que a gente vai ter esse estímulo de absorção da fibrina. Então, a gente tem nessa região uma resposta inflamatória crônica, com células gigantes, epitelioses, linfócitos, e cria-se aí um tecido de granulação, uma formação de cicatriz. Então, eu acho que cicatriz não conversa muito bem com a gente que faz glaucoma. Então, nós temos uma resposta inflamatória importante nessa região, e, logicamente, maior risco de vazamento e maior taxa de hipotonia. Então, muita atenção com isso. Se algum colega aí utiliza cola, eu queria saber da experiência, porque eu não faço de rotina. E, por último, mitomicina, se a gente faz a mitomicina mais anti-VEGF. Então, eu confesso que, em alguns casos, eu utilizo anti-VEGF, na realidade, o Avastin, na bolha, e, logicamente, intraocular em casos de glaucoma neovascular, mas em casos que não tem glaucoma neovascular, às vezes eu ainda utilizo na bolha, porque ele permanece nesses olhos pós-operados elevados em até 30 dias, então a gente aumenta a concentração de VEGF no muracoso e no vítreo por até 30 dias, e o bevacizumab, ele tem ações antiproliferativas e antifibroblástica. Então, sem dúvida nenhuma, apesar de não haver diferença em relação à pressão final desses olhos, o aspecto da bolha tende a ser um pouco mais avascular. E, logicamente, se a gente tem menos vaso, a gente tem menos estímulo à fibroplasia. Mais uma vez, se você compara puramente o bevacizumab com a mitomicina, certamente o bevacizumab ele é pior do que a mitomicina. Então, os resultados são piores porque esses pacientes fibrosam mais. A capacidade antifibrótica da mitomicina ela é absurdamente maior do que o do Avastin, tá certo? Então, os resultados são melhores. E, logicamente, entre as duas coisas, a gente não tem aumento de efeitos adversos, não tem maior relação de FEMA, não tem muita diferença em relação à câmara anterior mais rasa, mas existe mais encistamento, tá? Então, tem alguns trabalhos sugerindo que se você usa bevacizumab na sua trabeculectomia, você tem mais tendência a ter uma bolha encistada e não se sabe ainda qual seria o motivo. Quando se fala do sucesso completo, pressão intraocular e redução do número de colírios, o bevacizumab é melhor do que o placebo, mas ele continua sendo pior do que a mitomicina. Esse é um trabalho nosso, onde nós comparamos a bevacizumab mais mitomicina versus mitomicina, e, curiosamente, nós encontramos resultados similares, ou seja, muito parecidos em relação à taxa de sucesso e complicações. Qual é a observação? E daí sim, talvez seja o motivo que eu indico para alguns pacientes e durmo tranquilo com a cabeça no travesseiro. É porque, como as cirurgias foram todas feitas por mim, o bevacizumab e a mitomicina foram reoperações. Foram pacientes que não responderam bem no primeiro procedimento, e eu fui fazer uma nova trabeculectomia. E, indiretamente, eu não tenho como comprovar isso. Como se eram pacientes mais complicados, teoricamente tiveram o mesmo resultado, pode ser que ele tenha ajudado. Então, é uma maneira, talvez, para me confortar, mas talvez metodologicamente eu não esteja fazendo a coisa mais correta. Esse trabalho, que é uma meta-análise, ele sugere que o bevacizumab com mitomicina, em relação à mitomicina, tem maior curva de sobrevivência da bolha, ele sugere que tem maior taxa de sucesso completo, e sugere que tem uma menor vascularização da bolha. Mas, quando a gente faz a análise, não tem diferença para nenhum nem para outro lado. Então, parece-me realmente que não faz muito sentido a gente fazer
como rotina em todos os pacientes. Talvez aquele paciente com glaucoma neovascular, aquele paciente que tem uma conjuntiva mais hiperemiada, e eu utilizo de rotina nas reoperações desses pacientes. Então, a injeção é muito simples, você só vai, depois da cirurgia, injeta mais posterior, como se fosse mitomicina, e assim a vida segue. Logicamente, mais uma vez, sem evidência científica. Então, para finalizar, por que a cirurgia de trabeculectomia não desapareceu ainda? A gente tem aqueles 10 a 15 mil casos por ano nos Estados Unidos. É porque realmente ela é custo-efetiva em glaucoma avançado, ela traz o melhor controle dessa pressão, ela é segura em mãos experientes, e talvez seja a única maneira que a gente realmente tenha de modificar o curso desses olhos, evitando a cegueira. Né? Os meninos vêm eu falando sempre, todo olho com glaucoma avançado, que está estável há muito tempo, ele não tem um stent no olho, ele não tem um KDB no olho, ele não tem um GAT no olho, ele não fez uma ciclofoto. Certamente ele tem uma trabeculectomia funcionante. Lembrando que esse olho é um olho com glaucoma avançado, esse é um glaucoma avançado, e esse também pode ser considerado um glaucoma com olho avançado pelo risco de perda da visão central. Então, muita atenção nessa indicação para não deixar de indicar para quem realmente precisa. Ao longo do tempo, com uma longa avaliação, poucas complicações e poucas intervenções, então eu acho que é quase que uma unanimidade que a trabeculectomia ela é a melhor indicação para pacientes com glaucoma avançado, até porque nós não temos mais tempo para perder esses olhos e não dá para ficar perdendo a chance de paralisar a progressão do glaucoma. Esses são os nossos contatos. Fiquem à vontade para escrever para a gente, mandar e-mail, mensagem. Eu estou inteiramente à disposição de vocês. Então, foi carregado, né? Sabe? Fabinho, tá ouvindo? Tô ouvindo. Tô ouvindo. A gente também tem aí online algumas pessoas que fiquem à vontade para fazer seus comentários. Quem tiver, eu vi aí, tem muita gente boa assistindo online. Bom, eu queria primeiro parabenizar uma aula de técnica de glaucoma, né? Como você faz, como você falou, né? Alguns detalhes da cirurgia são muito pessoais, assim, às vezes você adota alguns jeitinhos de fazer a sua cirurgia, mas que no final elas são muito parecidas, o importa é que ela seja funcionante e você tenha uma maior taxa de sucesso do que de não funcionar as suas cirurgias, né? Eu acho que isso é o tempo que vai nos dando, assim, falar, talvez você tivesse mais esse mesmo tempo para você falar das manobras que a gente faz para salvar a nossa cirurgia de trabeculectomia, né? Então, a cirurgia dependente demais da fase pós-operatória, onde, se a gente não colar no paciente, a trabeculectomia termina funcionando pouco ou não funcionando. E quanto mais você vê o paciente, mais tem chance da cirurgia ter um sucesso futuro. Em 2021, nós publicamos um trabalho fazendo uma revisão de casos nossos de trabeculectomia, uma revisão de 5 anos após a cirurgia. A gente fez um score de risco do paciente como ele estava antes da cirurgia, utilizando alguns dados, número de colírios, valores da pressão, idade, estadiamento do glaucoma. E depois nós fizemos essa mesma avaliação 5 anos depois da trabeculectomia. E, assim, em relação à média desse score de risco que a gente fez, esses pacientes, 5 anos depois, estavam com um score muito menor, com risco de progressão. Então, é uma cirurgia que funciona a longo tempo, né? Uma coisa que nós vimos também foi que era o número de revisões. Então, é uma cirurgia que demanda demais. Quando você tem um número bem elevado de pacientes que você fez cirurgias recentes, você praticamente não pode viajar, não pode sair do consultório, você tem que estar ali perto fazendo esse monte de revisão. Então, é uma cirurgia que o paciente que não pode voltar para fazer as revisões que devem ser feitas, é melhor que não opere, ou melhor, acho que sempre é bom operar, né, Fabinho? Mas explicar que é importante que ele esteja lá para que isso vai fazer todo um diferencial no resultado. Uma coisa que você falou sobre o controle inflamatório, né, o uso do Avastin, né, e assim, não tem evidências que, por acaso,
o Avastin faça diferença. Eu também já vi em umas revisões sobre o uso de restases, de ciclosporina, né? Também não havia diferença, sendo que eu faço uma crítica, Fabinho, a esses estudos também, porque talvez os estudos que eu vi eram todos com curto prazo de segmento. Talvez, se tivesse um estudo, tudo quando o tempo de segmento é muito longo, vai se tornando mais difícil, a gente vai ter menos estudos com esses resultados, né? Mas talvez faça algum sentido, que a gente vê que os olhos que inflamam mais têm menos chances de ter o sucesso que a gente gostaria. Então, eu acho que o uso de pós-operatório, eu já pensei em fazer um estudo com restase, por exemplo, deixar o paciente, depois de parar todos os colírios, deixar ele com restase aí 1 ano, para ver se tem alguma diferença. Porque os que eu vi eram com curto tempo. Mas, assim, é muito caro o colírio de glaucoma, né, Fábio? E se você usar restase por 1 ano e der certo, talvez valha a pena. Uma outra coisa que eu anotei, que acho que a gente tem que falar mais de trabeculectomia dos congressos, né? Eu acho que, como você falou, esse exemplo final aí, você vê quando você tem um paciente que tem um glaucoma avançado, que está há muito tempo com a doença sem progredir, o que é que ele tem no olho? Ele tem uma TREC no olho dele. Sem dúvida, é a cirurgia segura, é a cirurgia que a gente tem que falar mais. Infelizmente, a gente vê colegas nossos que dizem que nem sequer existe a cirurgia do glaucoma, né? Agora voltou-se a falar de cirurgia do glaucoma por causa de MIGS, mas para pacientes com glaucomas avançados, pacientes com glaucomas desses que não estão controlados, é a cirurgia, na minha opinião, essa é a cirurgia de eleição, né, na mão de um bom cirurgião. Quer comentar alguma coisa? Bom, Fábio, primeiro, parabéns pela aula. Sempre fui muito fã aí da sua didática, da sua oratória, e hoje você podia brilhantar aí com uma aula espetacular e completa. E queria começar assim, o bate-papo aqui com alguns comentários, tá? Eu acho que a primeira coisa que é importante a gente salientar é que todo paciente que vai ser submetido a qualquer tipo de cirurgia oftalmológica, e vamos falar especificamente da trabeculectomia, a gente não pode nunca perder a visão global do paciente, né? A gente não tem que observar simplesmente só o olho, mas é importante também a gente ter alguns cuidados com características clínicas para evitar alguns tipos de complicações, ou uma complicação que é muito tendida na oftalmologia, que a gente pode se deparar com o paciente TREC, que é a hemorragia expulsiva. Então, existem pacientes aí que vão estar mais relacionados com esse tipo de risco, aqueles pacientes com pressão arterial sistêmica muito elevada, que usam anticoagulantes, aqueles pacientes com um olho mais curto, aquelas TRECs que a gente vai fazer com uma pressão extremamente alta, TREC paciente com pressão de 60. Então, assim, o interessante é a gente trabalhar todos os fatores para diminuir esse risco, né? Utilizar hipotensor sistêmico, avaliar no pré-operatório ali no dia da cirurgia como é que está a pressão, se for necessário a gente entrar com manitol. No intraoperatório, nesse paciente que tem a pressão muito alta, eu costumo já iniciar uma paracentese pequena e ir aumentando essa paracentese para ir descomprimindo o olho aos poucos, evitar essa pressão brusca. Eu acho que é importante a gente pensar também como um todo, tá? Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário que eu queria fazer no pós-operatório, como o Vitor bem falou, e como você também falou, o pós-operatório também ele faz parte da cirurgia, né? E está muito relacionado com o sucesso cirúrgico, não só o intraoperatório. E uma das manobras que a gente lança a mão é a massagem, né? Massagem da bolha. Mas é importante a gente também tomar muito cuidado de fazer uma monioscopia antes dessa massagem, tá? A gente precisa fazer uma monioscopia para avaliar se esse ósseo está perto ou se não está, se existe um encarceramento aí de tecido iriano. Por quê? Porque se você fizer uma massagem, pode piorar aí essa hérnia de íris se você fizer de maneira inadvertida, tá? Bom, vou aproveitar logo o gancho. A primeira pergunta que eu quero fazer é que, nesses pacientes, no seu dia a dia, na sua prática clínica, nos pacientes que você vai submeter à trabeculectomia, você costuma fazer algum preparo da conjuntiva desses pacientes, no sentido de tirar os colírios e entrar no diamante por um tempo, prescrever corticoide legimal, retirar a prostaglandina? Você acha que isso faz sentido? Você usa isso na sua prática clínica ou não? Então, olha só, um ponto super importante que você tocou, na verdade, vários pontos que vocês tocaram, que a gente pode até criar uma outra aula depois disso, só sobre esses temas todos, mas acho que o que faz sentido
é você realmente preparar essa conjuntiva, né? Nós já temos evidência suficiente de que a conjuntiva bem preparada, você alcança resultados melhores, tá? Então, a própria Núbia fez, junto com a Heloísa Ruda, eles mostraram isso para gente, nós temos vários trabalhos aí que realmente nos dão essa sustentação. O ponto é, né, você não consegue fazer isso de rotina para todo mundo. Então, às vezes, você não consegue pegar esse paciente, dependendo da sua logística, da distância que esse paciente está, de suspender o colírio, entrar com corticoide milesimal de baixa dosagem, entrar com diamox, e às vezes o paciente não consegue voltar para ver antes da cirurgia como é que ele está. Então, ninguém garante que você vai prescrever o diamox, que você vai tirar esse colírio, para onde que essa pressão vai. Então, muitas vezes, se você não está próximo, o paciente não está na sua cidade, ele pode vir 2, 3 dias depois com mais segurança. Eu acho que você segurar um paciente assim, um mês, e sem a possibilidade de vê-lo novamente no pós, eu acho que realmente faz muito sentido você fazer isso, mas é perigoso para esse olho. Então, se você tiver a oportunidade de olhar esse paciente de perto, faça. Prepare essa conjuntiva, que você vai ter uma cirurgia muito mais tranquila, resultados melhores, certamente, tá? Flávio, eu quero indicar a sua aula. O que você faz diferente ou igual quando a cirurgia é combinada? Olha, a cirurgia combinada, para mim, a gente está falando de trabeculectomia com facemulsificação, a facotrec, talvez, né? Mas, na minha percepção, é uma cirurgia completamente diferente. Então, uma cirurgia de facotrec não é uma faco, mas uma trec. Porque, primeiro, a gente não pode, em hipótese alguma, pensar em complicar essa catarata. Então, a faco, ela tem que ser, para mim, lisa, perfeita, para a gente não ter vítreo na câmara anterior, vítreo ali atrapalhando, e assim por diante, né? Do outro lado, a trabeculectomia atrapalha a faco, porque você vai ter uma câmara mais rasa, vai ter mais edema de corpo ciliar, talvez a recuperação visual desse paciente seja um pouco mais lenta, você vai ter astigmatismos induzidos que talvez você não considere na sua biometria. Então, ou seja, a facotrec, ela é uma cirurgia diferente. Bom, o que eu considero, logicamente, falando de casos normais, eu não estou falando de extremos, de cristalinos olhos anoftálmicos pequenos e assim por diante, o alto míope, um caso normal. Eu considero muito a sequência da cirurgia, tá? Então, assim, como eu faço mitomicina injetável, eu gosto de fazer mitomicina com o olho fechado. Eu não faço após a faco, eu faço antes. E aí a gente vai seguindo. Então, eu faço a preparo da semitomicina, preparo da conjuntiva, o preparo do flap escleral e faço isso às 12 horas e opero a catarata temporalmente. Então, assim, eu abro a mão, eu estou operando aqui em cima, eu abro a mão e coloco aqui o faco e aqui o meu chopper. Eles trabalham de frente um para o outro. Eles não trabalham com angulação de 90 graus. Então, eu mudo bastante a minha técnica cirúrgica na facotrec, tá? Sempre, uma sugestão, sempre feche a incisão principal da catarata. Dê um ponto ali. Por quê? Porque nós vamos manipular esse olho com massagem. E se você não fecha ali, você às vezes faz uma pressão e às vezes a pressão do flap é maior do que a pressão da paracentese ali, da incisão, e você perde o moracoso ali, você perde líquido ali. E fica aquele olho murcho em olho de uva passa que eu falo, aquele olho que assusta todo mundo, que é aquele olho de uva passa. Então, alguns pontos técnicos são super importantes, tá? Eu abro a mão justamente trabalhando uma de frente para outra, porque onde eu faço o reparo da conjuntiva não pode ficar muito próximo da incisão da faco, porque senão eu acabo distorcendo a região e posso deixar um fechamento incompleto e um vazamento naquela região. Então, são algumas coisas bem específicas que eu acho que vale a pena você considerar. E trabalhar com o olho com pressão mais tenso. Eu gosto de deixar esse olho com pressão, os pontos um pouco mais apertados, porque muitas vezes eu acho que eu não gostaria de correr risco de uma pressão mais baixa, uma anteriorização do diafragma, uma luxação dessa lente. Então, eu trabalho e deixo o olho um pouco mais fechado, sempre com os pontos mais apertados, tá? No pós-operatório também acabo preferindo manejar a possível hipertensão, né, com massagem, com lista de sutura, do que fazer aí o manejo da hipotensão, câmara rasa, eu acho que é um pouco mais complicado realmente. Eu queria também fazer uma outra pergunta.
escutar de você esse outro ponto, em pacientes que já fizeram uma TREC, um pós-operatório tardio, já de uma TREC que já foi feita há mais ou menos 5 anos. Essa TREC foi funcionante por vários anos, mas chegou a falir. Tá? Nesse momento, a gente, teoricamente, teria algumas opções para esse paciente, né? TREC, agulhamento, ou uma ciclofoto, fazer um laser micropulsado. No seu dia a dia, você tem alguma técnica que você priorize nesse tipo de perfil de paciente? Nesse paciente que a TREC funcionou por vários anos e ela faliu? Aí super importante, que é o tempo de falência dessa TREC, tá? Uma TREC que funcionou por muitos anos e ela faliu, teoricamente é um olho que aceitaria bem uma fístula, tá certo? Então, se tem uma TREC que funcionou por pouco tempo e ela faliu, você agulhou esse olho, o agulhamento não funcionou, se agulha de novo, é um olho que a fístula não funciona. E isso faz muito sentido para a gente. Então, assim, se é uma TREC que funcionou muito tempo e faliu, teoricamente, é um olho que aceitou a fístula por mais tempo. Eu acho que se você tentou o medicamento, a pressão não abaixou, o agulhamento cai como uma luva para esses olhos, tá? Um agulhamento, o olho está calmo, está tranquilo, teve um fluxo, você consegue recuperar bastante. Se você tem uma TREC que funcionou por pouco tempo, ela faliu, você tenta o colírio, não funcionou, eu sempre entro com colírio antes, tá? Eu sou menos invasivo, eu não gosto de ficar mexendo muito, fazer muitas intervenções. O colírio, uma combinação fixa do ozolamida e timolol, funciona muito bem em fístula, todos sabem disso. E funciona muito bem e surpreendentemente bem. Então, você entra com colírio, não funcionou, você acha que tem que abaixar mais a pressão, agulhou uma vez, não deu certo, não adianta ficar agulhando 2, 3, 4, 5, 10 vezes esse olho, jogando mitobicina ali dentro, porque essa toxicidade vai acabar com essa conjuntiva, vai acabar com qualquer possibilidade cirúrgica. Aí eu já acho que é um olho para algum outro tipo de procedimento. Se é um olho que fez TREC, agulhou e não funcionou, eu não faço fístula nesse paciente mais, eu vou para o laser, tá? Então a minha opção cirúrgica ou é laser ou tubo, ponto. Então, ou é laser ou tubo, e acho que hoje o laser ele encaixa muito bem antes do tubo, na grande maioria dos pacientes. Tanto que eu tenho feito cada vez menos tubo e cada vez mais laser, que é ciclofoto, tá? E em relação aos colírios no pós-operatório, a sua rotina de prescrição da TREC? Usa então, colírio combinado, separa o antibiótico corticoide, tem preferência algum corticoide? Eu não uso, eu sou meio enjoado com isso, tá? Lógico, pessoal, presta atenção, o que eu faço não quer dizer que é o que é correto, tá bom? Pelo amor de Deus, tá? Não me entendam mal. Mas a combinação fixa, ela acaba te dando a impossibilidade de você manejar bem esse colírio. Então, se a gente está falando, vamos lá, é um olho infectado? Não, não é. É uma cirurgia limpa, teoricamente ali, contaminado ou não com algumas bactérias que tem ali na pálpebra, beleza? Mas é uma cirurgia limpa. Então, a gente está falando de profilaxia de antibiótico. A gente não está fazendo de tratamento de antibiótico. Então, profilaxia de antibiótico implica-se em mais ou menos 3 dias de uso. Após 3 dias de uso de antibiótico, a gente está falando de tratamento de uma infecção que não ocorreu. Bom, lógico, eu não sou bobo. Desde a época de residência, a gente morre medo, eu uso antibiótico uma semana. Então, a gente pega o antibiótico uma semana. Se você pega lá e faz uma redução do corticoide combinado com antibiótico, e você vai reduzindo esse corticoide ao longo do tempo, chega em algum momento, você está dando um antibiótico na concentração inibitória mínima lá. Então, você dá uma concentração de antibiótico não suficiente para inibir o crescimento bacteriano. E você acaba criando uma seleção bacteriana de bactérias resistentes. Então, você tem, por exemplo, a ciprofloxacina tem que ser pelo menos 4 vezes por dia. A moxifloxacina, a gasfloxacina, em bula, pelo menos 3 vezes por dia. Tá certo? Agora, se você está usando, por exemplo, o corticoide de 12 em 12 horas, você está dando uma subdose de antibiótico. Se você está usando uma vez por dia, você está dando uma subdose de antibiótico. Você acaba selecionando bactéria. Se esse paciente fez a TREC, selecionou bactéria, amanhã vai operar faco, vai fazer uma injeção intravítrea, vai fazer alguma outra coisa, é um olho mais propenso a você ter uma infecção, uma endoftalmite. Então, assim, eu não misturo antibiótico com corticoide. Eu faço separado. Até porque, se eu uso o corticoide no pós-operatório de 2 em 2 horas por 2 semanas, como é que eu vou usar uma hiperdose de antibiótico de 2 horas por 2 semanas? É muito antibiótico.
Esse olho ele tem mais hiperemia. Se vocês forem ver na literatura, tem muito cloreto de mesocônio ali, vai dar hiperemia. Esse paciente, esses olhos todos ficam mais irritados um pouquinho. Dá alteração de superfície. Então, como que é na minha prática? Eu pego o predforte, na realidade, a citosa é o que tem, né? É a prednisolona, 1%. Então, eu pego ele de 2 em 2 horas, 2 semanas, de 3 em 3 horas, 1 semana, 4 em 4 horas, 1 semana, mentira, 5 em 5 horas, 1 semana, 7 em 7 horas, 1 semana, e de 12 em 12 horas, 2 semanas. Eu uso 2 meses de colírio no mínimo. E eu te falo que mais da metade dos pacientes, eu mantenho ainda o corticoide por mais tempo. Às vezes até 3, 4 meses, principalmente se for pseudofásico. E o antibiótico eu uso 4 em 4 horas durante 1 semana só e pronto. Não uso mais que isso. Tá? Então eu uso muito corticoide no pós-operatório, mas é muito, muito. Principalmente se for pseudofásico. Ok? Então, depende, não. Atropina de leite, né? Atropina. Eu não uso atropina, a não ser que seja um olho pequeno, seja uma câmera mais rasa, um olho menorzinho, aí sim eu acho que é obrigatório. Mas no dia a dia, eu não gosto de usar nada além do que o corticoide antibiótico. Eu não uso de regra, tá? Eu até acho que deveria usar mais, mas a atropina, ela é boa e ruim, né? Ela é muito boa para a gente evitar o processo inflamatório, se ela é usada 4 vezes por dia ou mais. Ela tira um pouco a dor desse paciente, ela aprofunda mais essa câmara anterior, mas o paciente ele tem mais queixa de fotofobia, eu tenho medo, às vezes, de ter uma midríase persistente nesses olhos, então, às vezes, até fechamento do ósseo da tréquea, ela fecha um pouco aquela região onde está o ósseo, você faz uma iridectomia muito pequenininha, talvez ali não seja o ideal de você fazer uma atropina, então eu não uso de regra, tá? A regra minha é um antibiótico corticoide, ponto. O resto vai depender de cada caso. Se a câmara está mais rasa no pós-operatório imediato, e eu acho que é por um edema de corpo ciliar, eu uso atropina. Tá? Aí sim. Se você tem um descolamento de coroide periférico, esse paciente tem uma bolha rasa, pressão baixa, câmara mais rasa, eu uso atropina para aprofundar um pouco esse anel, posteriorizar isso e aprofundar essa câmara. Mas eu não uso em todo paciente. Tá? Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu vou só comentar ainda de atropina, por favor. Eu uso de rotina, uso uma semana de 12 horas. Eu acho que faz muito mais, na minha experiência, me deu muito mais segurança do que se eu não tivesse usado. Tá certo? Eu acho que esse lance de botar o diafragma todo para baixo, você me dá uma segurança, diminui, eu não sei qual seria, o índice de glaucoma maligno é baixo. É mais comum em trabeculectomia do que em outras cirurgias, mas é baixo em relação ao número de trabeculectomia que a gente faz. E, de toda forma, quando a gente tem uma câmara que é rasa, a atropina resolve. Eu acho que é uma coisa que... Eu nunca tive uma íris capturada por causa do retorno da atropina. Eu acho que é um polímero que é tolerado. A questão de preparar o paciente antes, dizendo que ele vai ter fotofobia, tem uns que nem tem. Eu estou com um aqui na plateia, que a pupila dele é pequena, e ele está usando a atropina e nem de lado com a pupila. Então, assim, eu acho que tem umas coisas que eu acho que preparar o paciente é bem interessante. Eu vou te falar. Pode falar, Felipe. Não, pode continuar. Não, eu acho que realmente faz sentido usar, tá? Assim, se você olhar na descrição técnica, tem a sugestão realmente lá atrás de usar a atropina de rotina, tá? Eu não utilizo porque eu pego um paciente, a cirurgia lisa, paciente com um olho de um tamanho normal, câmara profunda, etc. Pós-operatório, olhei, tá tudo bem, bolha formada, etc. Eu acho que é uma droga a menos para esse paciente, tá? Mas agora, olhos pequenos, câmara rasa, é sempre. Eu acho que ajuda pra caramba, tá? E eu faço igual você, de 12 horas, de 7 a 10 dias. É o prazo que eu utilizo. Bom, Fábio, a gente queria mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, ter doando aí seu tempo, no meio de uma quarta-feira de noite aqui, dando uma aula aí para a gente, tirando as dúvidas. A gente só tem a agradecer e fica aí o carinho também, a amizade, e a gente sempre vai dar aqui portas abertas a você.
E só agradecimentos mesmo e parabéns pela sua aula. Um resumo, uma aula espetacular. Parabéns. Estendeu o convite para a aula presencial, viu, Fabinho? Eu vou e eu sou tão facinho que é só você falar a data que eu compro a passagem, eu faço tudo, você só me leva para o restaurante. Eu sou tão baratinho que eu vou. Mas, eu que agradeço. Desculpa se o tema foi muito específico, tá? E não tão vanguardista, assim, mas eu acho que vale a pena sempre a gente prezar para esses pacientes que chegaram em algum momento a ficar com glaucoma avançado, né? Me incomoda muito o glaucoma avançado, a gente não fazer uma cirurgia que seja resolutiva para ele. Então, hoje em dia, na modernidade toda, né, a gente põe a parte comercial à frente da parte técnica, então a gente vê que realmente a gente vê indicações absurdas nesses casos, e a gente não pode esquecer da trabeculectomia. Tecnicamente falando, independente do que você usar, é uma cirurgia resolutiva e que traz ótimos resultados para esses olhos. Então, assim, eu estou à disposição. Qualquer coisa que você quiser, é só me ligar, fala do que precisar, e se eu não souber, eu vou estudar para falar para vocês, tá bom? Beleza, Fábio. Obrigado. Um abraço, obrigado. Tudo de bom para vocês aí. Boa noite, tá?